Sétimo ano, vamos para mais uma aula de matemática. Na verdade, a primeira aula de matemática é do terceiro bloco de atividades à distância do segundo bimestre de 2020, período do dia 22, tá? 22, aqui tá 23 a 29 de junho. A nossa aula de hoje é sobre números racionais, páginas 61 a 65 do livro de vocês. Então, o conjunto dos números racionais. A gente já estudou o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, né? Olha só, a gente já estudou esses conjuntos aqui, não é verdade? Você já conhece dois conjuntos numéricos. Esse aqui que é o conjunto dos números naturais, certo? Quem são os elementos do conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula, reticências, ou seja, é um conjunto infinito. Esse conjunto a gente conhece desde quando a gente começa a estudar, né? Lá na primeira série, a gente já vê esses conjuntos. O conjunto dos números naturais. E, mais um detalhe aqui, o conjunto dos números naturais, ele começa no zero, né? E segue infinitamente para a direita. São todos números positivos. E depois a gente conheceu o conjunto Z, tá? O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Tá aqui o conjunto dos inteiros. A gente observa que o conjunto dos números naturais está aqui dentro do conjunto dos inteiros. Olha aquele aqui, ó. Começa no zero e segue para a direita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito aqui, tá? A diferença é que o conjunto Z, além dele conter o conjunto dos números naturais dentro dele, ele contém o conjunto aqui, aliás, não é o conjunto, né? A parte numérica que é negativa, ou seja, como se fosse o espelho desse número aqui, seguindo aqui para a esquerda, tá? Então, a partir do zero, né, para a esquerda começa o conjunto dos números negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, aí vai ter o menos 4, menos 5, até mais, menos infinito, aí até o infinito, né, números negativos, certo? Lembrando, pessoal, nesse conjunto aqui, todo número que está à direita é maior de quem está à esquerda, tá certo? Quem é que está à direita do menos 2? O menos 1. Então, menos 1 é maior que menos 2. Menos 3 é menor que menos 2, tá? Isso é um detalhe importante. Aqui, o 2 aqui é maior que 1 e o menos 2 é menor que menos 1. Então, quando é negativo, é o contrário aqui dos positivos, tá? Isso aqui é só um detalhe porque estava observando que muita gente errou isso aqui lá na questão dos antecessores e sucessores, tá? Então, é isso. E o conjunto que nós vamos conhecer é esse aqui, ó. O conjunto Q, tá? É o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Como ele é representado? Assim. A sobre B, ou seja, A é um número, B é outro número. E esse B aqui jamais pode ser zero, tá? Porque a gente não divide nada por zero, tá? Então, A sobre B, sendo que A e B são números inteiros, tá? Eu não posso colocar fração aqui, tá? São números inteiros e B é diferente de zero, tá certo? Então, esse é o conjunto Q, é o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Olha a definição. Todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional. Então, o que é um número racional? Racional é todo número que pode ser escrito, né, na forma de fração, tá? Sendo que o divisor, tá, que é aquele número que fica embaixo do traço, ele não pode ser zero. Exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos. 0,4 é um número racional. Por quê, gente?
Porque ele pode ser escrito como 2 dividido por 5, tá? Aqui, ó, 2 quintos é a mesma coisa de 0,4. Se você pegar uma calculadora, você põe lá 2, você clica lá 2, aí clica no sinal de dividir por 5, que você vai ter a resposta 0,4, certo? Então, 0,4 é um número decimal que é originado de uma divisão, né? Ou seja, de uma fração, e são iguais. Então, eu posso dizer que isso aqui é um número racional? Sim. Isso aqui é um número racional? Sim. Olha só, várias formas de representar, né? Assim, assim ou assim, tá? Ou assim. 10, 25 avos é a mesma coisa de 2 quintos, tá? Porque isso aqui é uma fração equivalente. A gente já aprendeu também o que é uma fração equivalente, tá certo? E se você quiser fazer aqui no papel, você pode pegar, ó, 2 dividido por 5, tá? Como é que faz dessa forma o número menor que 5? Como eu vou pegar 2 laranjas e dividir para 5 pessoas? Então, para mim, aí é onde vem a palavra fração, gente. Fração quer dizer você fracionar, dividir em pedaços, tá? Então, eu tenho 2 inteiros, né? E vou dividir em 5 para 5 pessoas. Então, eu vou ter que dividir isso aqui em pedaços. Então, 2 para 5 não dá um inteiro para cada um, eu coloco 0. Quando eu uso a vírgula, que é o número decimal, eu tenho que enxergar aqui o que vem antes da vírgula e o que vem depois. Tudo que eu colocar antes da vírgula são partes inteiras. Se eu tivesse aqui 20 laranjas, ia dar quantas? 4. Para cada um ia dar 4 laranjas inteiras, ia ficar do lado de cada vírgula. Mas eu não tenho, eu tenho só 2. Então, a parte inteira para cada um vai ser o que? 0. Ninguém vai ganhar uma laranja inteira, certo? Aí eu coloco a vírgula para dizer que depois da vírgula vem o que? Pedaços, certo? Aí eu venho aqui e acrescento um 0. Quando eu acrescento esse 0 aqui, as minhas 2 laranjas viraram quantos pedaços? 20. 20 pedaços, certo? Então, agora eu posso dividir 20 pedacinhos de laranja por 5 para 5 pessoas, cada pessoa vai ganhar 4 pedaços. Por quê? Porque 4 vezes 5 são 20, para 20 não sobra nada. Então, por isso que essa resposta aqui é o resultado dessa aqui ou dessa aqui que dá a mesma coisa, tá? Então, é o número decimal, que também é o número racional, ok? Temos outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui, ó. Menos 3 quartos é um número racional. Por quê, pessoal? Olha, se você pegar mais 3 dividido para menos 4, aqui tá uma forma de representar, eu posso representar aqui na forma de fracionária, tá? O 3 positivo dividido por menos 4, não é isso que tá dizendo aqui? Que é igual, quando eu faço o jogo de sinal aqui, ó, mais com menos é menos. Então, basta eu colocar um sinal só valendo para os dois. Então, essa fração ficou uma fração negativa, tá? Mesmo que é inteiros, é um número inteiro dividido por outro número inteiro, tá? Ele pode ser negativo, certo? Menos 3 dividido para 4, ou menos 3 quartos. Ou essa mesma fração aqui, aqui eu peguei um número positivo, né? O 3 positivo dividido por 4 negativo. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar o 3 negativo dividido por 4 positivo. Então, tá aqui, o 3 negativo dividido para 4, que é positivo. Menos com mais também é menos. Vai ficar a mesma coisa, menos 3 quartos, certo? E menos 3 é um número racional, sabiam? Por quê, gente? Porque o menos 3 é igual, se eu pegar menos 15 e dividir para mais 5, como é que vai ficar? Menos 15 dividido por 5, é uma fração, não é?
Quando eu divido isso aqui, primeiro vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais é menos. Então, ficou menos 15 quintos. Ou menos 3. Porque quando você divide 15 para 5, não são 3? Como é negativo, né? Menos 3. Que é igual 3 positivo dividido para menos 1. Então, 3 dividido para 1, tá aqui, ó. 3 dividido para menos 1, que é igual menos 3, 1. Que quando você divide 3 dividido para 1, se você tem 3 laranjas, divide para uma pessoa, a pessoa vai ganhar todas elas, tá? No caso aqui é dívida, né? Eu peguei uma dívida de R$3, dividi para uma pessoa, ela vai ficar devendo, os 3, certo? Então, qualquer número inteiro, você pode dizer que ele também é um número racional, porque você pode escrever ele na forma de fração. Vamos pensar aqui no número 5 positivo. O 5 positivo é um número racional? Sim, eu posso escrever o número 5? Eu posso escrever o número 5 em forma de fração? Posso. Se eu pegar 20 e dividir por 4. 20 dividido para 4 não é 5? Então, eu posso dizer que o 5 é um número racional, porque ele é o resultado de uma fração, tá? Ou se eu pegar 15, dividir por 3, também é 5. Então, qualquer número inteiro também é um número racional. Vejam essas frases, tá? Isso aqui é para a gente memorizar, para a gente guardar na memória. Olha só que interessante. Olha, todo número natural, tá? Lembra lá do conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito? Todo número natural é um número inteiro, tá? A gente sabe que todo número natural está dentro do conjunto dos números inteiros. Exemplo, o 7 é um número natural e é um número inteiro positivo, certo? Todo número inteiro é um número racional, não é verdade? Por exemplo, 3 é um número natural e é um número racional também, pois ele pode ser escrito na forma de fração. Olha só, 6 dividido para 2 não é 3? Então, o 3 é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração, que nós acabamos de ver, certo? Olha só, continuando aqui. Todo número inteiro é um número racional. Ou seja, qualquer número lá do conjunto Z, ele é um número racional, porque todos eles podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, se eu pegar o menos 2 lá do conjunto dos inteiros, ele é um número inteiro, não é? E é um número racional também, pois ele pode ser escrito na forma menos 12 dividido para 6. Se você pegar 12 para 6, não dá 2, ele é negativo, né? Dá menos 2. Então, ele é um número racional. Olhem só, existem números racionais que não são números inteiros. Por exemplo, se eu pegar 2 e dividir por 7, dá uma resposta em um número inteiro? Se eu pegar 2 laranjas, dá para me dividir para 7 pessoas? Dá para dividir, mas só que não vai ser inteiro, não vai dar laranja inteira para todo mundo. É um número racional, mas não é um número inteiro, certo? Então, existem números racionais que não são números inteiros. Veja esse esquema aqui. Esse esquema é bastante interessante. A gente nota aqui os 3 conjuntos que a gente já conhece, né? Quem é o conjunto maior que contém todos os outros dentro aqui, no caso desses 3? O quê? O conjunto dos racionais tem dentro dele o conjunto dos inteiros, porque todo número inteiro também é um número racional. E dentro do conjunto Z está o conjunto dos números naturais. Todo número natural, ele é um número inteiro e também é um número racional, certo? Então, esse esquema aqui mostra os 3 conjuntos que você já conhece, que é o conjunto dos números naturais, que é o menor, que está dentro do conjunto Z, que está dentro do conjunto Q, certo, pessoal?